Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Estatística e Indicadores aplicada à gestão pública. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa aula. Como audiodescrição, eu sou homem, branco, de cor clara, cabelos loiros, levemente curtos, estou trajando uma calça jeans, uma camisa azul de botão e um blazer sobre ela. Estou dentro do estúdio do IFRO Porto Velho Zona Norte, IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, e no estúdio um fundo branco com a frase EAD Mudando Realidades, na cor verde, em letras grandes. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre os conceitos básicos sobre estatística. O que é estatística? Quais conceitos que eu preciso para desenvolver essa disciplina? Então, como objetivo e o que a gente espera que você alcance após terminar a aula é conceituar a estatística, que você seja capaz de reconhecer as aplicações de estatística, que vocês consigam apontar um conjunto de dados estatísticos, identificar e classificar os tipos de variáveis, por exemplo, quantitativa, qualitativa, entender a diferença entre dados absolutos e relativos, reconhecer a diferença entre estatística descritiva e inferencial, distinguir e exemplificar cada uma das fases do método estatístico, expressar e exemplificar a diferença entre população e amostra, quando que eu utilizo uma pesquisa censitária ou uma pesquisa amostral, como utilizar e como definir qual o melhor método de amostragem, apontar e exemplificar as distribuições de estatísticas, reconhecer os diversos tipos de tabelas, bem como os tipos de gráfico. E aí, para a aula de hoje, nossa questão norteadora é: o que é estatística? Qual que é a função da estatística? Estatística é uma ciência? Como que ela está organizada? Para a aula de hoje, a nossa referência é Estatística aplicada à administração e economia, já que somos gestores, e está disponível lá na minha biblioteca. E eu peço que vocês, se possível, antes da aula, vejam os capítulos 1 e 2. Outra referência é o livro de Costa sobre Estatística Básica, um curso de Estatística Básica, Teoria e Prática. E o conteúdo da aula de hoje está dentro dos capítulos 1 a 8. Outra referência é a de Anderson, Estatística aplicada à administração e economia, uma edição completa. E aí esse conteúdo da aula 1, da web aula 1, está dentro dos capítulos 1 e 2. Então, estatística, ela refere-se ao conjunto de técnicas usadas na coleção, na organização, análise e interpretação de dados. Então, observem a fala, o trecho interpretação de dados, porque ele vai ser importante para a gente desenvolver os demais conceitos de estatística. E esses dados, eles podem ser quantitativos ou qualitativos. Isso a gente vai ver ao longo da aula de hoje. E podem ser expressos por valores numéricos ou qualitativos, representando características e preferência de consumidores obtidas em uma pesquisa. Essa é a definição de estatística encontrada lá na nossa referência básica. Não necessariamente apenas em consumidores, mas a estatística vai utilizar todo esse conjunto de técnica para descrever, a partir de um conjunto de dados, qualquer situação que seja mensurável. E a estatística como ciência, ela precisa estar organizada a partir de um método, precisa ser organizados em passos a ser seguidos para que uma pesquisa possa ser replicada. Tá? E essas etapas presentes, a primeira delas é o planejamento. Por que eu estou usando estatística?
para tentar representar um problema ou para tentar responder um problema. É nessa fase de planejamento que a gente vai fazer essa verificação, que é tentar levantar todas as informações acerca do meu problema. Por exemplo, quando que eu vou realizar uma pesquisa, como eu vou coletar os dados dessa pesquisa, se vai ser uma pesquisa amostral, uma pesquisa censitária, o que precisa ser levantado nessa pesquisa, quais são as variáveis, as características desses elementos. Por fim, na sequência, fazer a coleta de dados. Essa coleta de dados pode ser feita através de observação, de uma contagem, de instrumentos específicos. Feita a coleta de dados, que pode ser feita através, por exemplo, de um questionário, a gente precisa criticar esses dados. Mas como assim criticar os dados? Eu preciso verificar se esses dados são válidos para a minha pesquisa. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa utilizando o questionário, será que os questionários foram respondidos? Será que não há respostas em branco? Porque às vezes eu preciso descartar um questionário. Ou eu perguntei, por exemplo, lá no questionário a idade da pessoa e ela colocou que tem 200 anos. Provavelmente a pessoa que respondeu aquele questionário não observou, não leu as questões, e aí você vai descartar porque vai ser um ponto muito fora dos demais apresentados na tua pesquisa. Tá? Na sequência, eu vou fazer a apuração dos dados. Eu vou aplicar as técnicas estatísticas que a gente vai ver ao longo da disciplina. Para quê? Para que eu possa analisar essa representação, esse meu problema. Por exemplo, essa comunidade que eu estou pesquisando, ela é homogênea ou heterogênea? Ela apresenta características comuns ou apresenta características interessantes para uma medida ou um programa de governo? É exatamente nesse momento que a gente vai fazer esse levantamento de dados importantes, de resultados importantes da minha pesquisa, lá dos dados que foram apurados. E eu preciso apresentar esses dados. E como que eu faço isso? Utilizando, por exemplo, tabelas e gráficos. E é essa a forma de comunicação final da estatística. Então, conceitos básicos de estatística que a gente precisa definir, antes de tudo, é o que são dados. Dados são fatos, números coletados, analisados e sintetizados para apresentação e interpretação. Então, dado é a menor fonte de informação que a gente tem numa pesquisa estatística. Por exemplo, a idade de um indivíduo, o comprimento de um parafuso na linha de produção. Então, a menor informação que eu tenho para aquele elemento. Mas um dado não vai ser possível ser analisado sem um contexto, sem conhecer as demais informações acerca daquele elemento ou acerca daquela população. Por isso eu preciso conhecer ter não um dado, mas um conjunto de dados que vai versar sobre todo o nosso objeto de estudos, em particular, para responder aquele problema proposto lá na fase de planejamento. Tá? Então, dado, menor parte, conjunto de dados, é o objeto do nosso estudo. E quando eu falo de dados, como por exemplo a idade de uma pessoa, eu estou relacionando a uma característica daquela pessoa, uma característica do meu objeto de estudo. E essas características a gente chama de variáveis. E cada objeto de estudo, um elemento. Então, se eu quero pesquisar, por exemplo, por que o índice de reprovação de determinada escola é alto? Então, qual é o meu objeto de estudo? O aluno. Então, o meu aluno é meu elemento. Cada aluno representa um elemento da pesquisa. E quais as características daquele aluno que pode influenciar, por exemplo, na reprovação? A idade, a distância que ele mora da escola, se os pais são alfabetizados ou não, se ele já é repetente ou não. Então, cada uma dessas características são as minhas variáveis, as variáveis do meu problema. Tá? E essas variáveis, elas podem ser classificadas de acordo com o seu tipo, de acordo com as respostas. Elas podem ser qualitativas
ou quantitativas. Por exemplo, se eu perguntar qual a idade do aluno, a minha resposta vai ser um número. E esse número eu posso operar, eu posso calcular a média, mediana, desvio padrão. Então ela é uma variável quantitativa. Agora, se eu estivesse perguntando, por exemplo, qual a formação dos pais, ou se os pais são casados ou não, é uma variável qualitativa. E ainda eu posso subdividir essas variáveis, essa classificação de variáveis. Eu tenho as variáveis qualitativas nominal, ou seja, refere-se a um nome. Por exemplo, qual a cor dos olhos, qual a nacionalidade de uma pessoa, qual o gênero, qual a cidade onde ela reside. São fatos coletados acerca dessa variável que vai ser respondida por um nome. E esse nome, em algumas situações, pode ter uma ordenação. E se as respostas forem ordenadas, eu tenho uma variável qualitativa ordinal. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual que é a escolaridade de vocês, vocês iriam responder, eu tenho ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio completo, graduação, pós-graduação. Observe que há uma sequência. Eu não consigo fazer o ensino médio sem ter o ensino fundamental. Então eu consigo ordenar. O estado de saúde de um paciente, ele pode ser saudável, uma doença leve, uma doença grave, em estado terminal. Também eu consigo ordenar por nível de gravidade. Então, se as respostas são passíveis de uma ordenação, por mais que não sejam quantificáveis, mas eu vou classificar elas como ordinal. Tá? Quanto à quantitativa, a gente divide em duas novas classificações, que são as discretas e as contínuas. Mas o que seria um número discreto e um número contínuo? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, quantos filhos vocês têm? As possíveis respostas seriam 0, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 20 filhos. O retorno que vocês me dariam sempre é um valor inteiro positivo. Não tem como uma pessoa ter um filho e meio. Então, esse retorno de valores inteiros a gente chama de valores discretos. Agora, se eu perguntasse para vocês, quanto tempo vocês levam até o IFRO? Ou até o polo de vocês? Ou até o trabalho de vocês? Vocês poderiam levar, olha, eu levo 1 hora no trânsito, ou eu gasto 30 minutos, ou eu gasto 20 minutos e 30 segundos, ou ainda numa corrida de Fórmula 1, eu gasto 3 minutos, 22 segundos e 322 milésimos de segundo. Eu posso subdividir esse intervalo de tempo em quantas frações forem preciso. E aí eu chamo isso de variáveis contínuas. Admite valores decimais e eu posso fracionar o quanto eu quiser. Tá? Agora, como que eu vou fazer essa coleta de dados? Como que eu vou perguntar, por exemplo, qual que é a idade de uma pessoa? E é isso que a gente vai ver. Então, a coleta de dados pode ser de forma de observação, quando é aplicado em um estudo observacional, ou simplesmente observamos o que está acontecendo em uma situação particular. Registramos esses dados sobre uma ou mais variáveis, que a gente já viu no slide anterior, e aí, a partir desses dados, a gente aplica análise estatística. Ou ainda, a gente pode fazer de forma experimental. E aí, a principal diferença entre a observação e o experimental é que o experimental é conduzido sobre condições controladas. Por exemplo, determinados parafusos de uma máquina estão quebrando. Isso é uma observação. Eu vou lá na empresa, lá na máquina e observo que os parafusos estão quebrando. Faço a contagem de quantos parafusos foram quebrados, ou fico observando até um parafuso ser rompido. Mas isso é por meio de observação.
Agora, se eu não quero fazer essa observação, porque pode demandar tempo ou pode colocar as pessoas em risco, eu faço um experimento. Eu pego um parafuso, aplico determinada força para verificar quando ele vai se romper. E aí eu não coloco em risco as pessoas, só que eu estou dentro de um ambiente controlado. E eu vou estabelecer quais as condições para verificar o quanto de carga aquele parafuso vai receber até se romper. Agora, é possível coletar dados de todos os elementos do meu estudo? Nem sempre. Nessa situação do parafuso, por exemplo, se eu fosse experimentar todos os parafusos, até qual ponto de pressão que ele aguentaria para ser rompido, eu ia danificar todos os parafusos, eu não ia ter nenhum parafuso para vender. Então não tem como aplicar em todos os parafusos. Isso seria inviável porque eu não teria parafusos para utilizar. Mas a inviabilidade pode vir do ponto financeiro. Imagine que eu quero verificar, por exemplo, o que determinado elemento de uma população, de uma cidade, por exemplo, cada habitante, o que eles acham da gestão pública. Imagine entrevistar, por exemplo, 500 mil pessoas. Quanto tempo que levaria, quanto tempo de recurso seria gasto para essa pesquisa? Então, quando eu não consigo coletar dados de todos os elementos envolvidos, eu faço uma pesquisa que a gente chama de amostral. Eu escolho um subconjunto de todos os elementos de dados. E é aí que vem dois outros conceitos que a gente precisa ter em mente, que é o conceito de população e amostra. A amostra é um subconjunto da população, enquanto que a população é o conjunto de todos os dados coletados, todos os elementos envolvidos na pesquisa. Então, se eu quero pesquisar, por exemplo, qual a característica da população brasileira, eu teria que entrevistar todos, isso seria uma pesquisa censitária, ou parte da população, que seria uma pesquisa amostral. Por exemplo, no Brasil, a cada 10 anos a gente realiza o censo. O IBGE faz uma visita a todos os lares, faz a contagem da população, levanta dados sobre todos os habitantes do Brasil. Só que isso é caro, por isso que é feito a cada 10 anos e tivemos um atraso em virtude da pandemia. Mas qual que é a implicação de eu escolher uma amostra e uma população? Quando eu escolho uma população, eu vou simplesmente descrever a realidade. Aquilo que eu coloquei como análise, ele representa a população. Enquanto que quando eu pego uma amostra, eu faço uma inferência. Eu faço um juízo de valor a partir dos dados e digo que aquilo vale para toda a população. Então, a partir disso, a gente diz que a estatística descritiva, ela descreve toda a população porque ela utiliza os dados de toda a população. Já a estatística inferencial, ela faz uma inferência, ou seja, ela leva em consideração os dados estatísticos para dizer que aquilo vale para a população. Agora, o quanto ou qual tamanho da amostra precisa ser levado em consideração para que aquela interpretação não seja passível de erro, ou o erro seja minimizado. E aí, para definir esse tamanho de amostra, existem técnicas estatísticas que vai descrever, olha, você precisa entrevistar 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas, mas isso vai fugir o escopo da disciplina, por isso eu deixei no slide uma referência que você pode consultar qual o tamanho da população. E o que você precisa fazer é dizer quantos elementos eu tenho na minha população, qual o erro que eu quero ter. Olha, 5% de erro é aceitável. Quantos porcentos tem que estar dentro dessa margem de erro? E se a população ela é homogênea ou heterogênea? Ou seja, se os dados acerca da população são parecidos ou não são parecidos. E aí, se você julgar não conhecer, você marca como menos homogênea, mais heterogênea. E aí você vai definir, olha,
para um tamanho de uma população de 1.000 pessoas, eu preciso entrevistar 198 pessoas para garantir aquela margem de erro de 5%. Tá? Então é por isso que numa pesquisa eleitoral você sempre verifica, olha, uma margem de erro de 2 pontos. É porque a probabilidade de que os dados coletados cheguem num resultado que vai ter 90 e tantos % de confiança. Correto? Mas eu posso escolher qualquer um de forma aleatória? Ou, por conveniência, qual que seria o melhor método para eu escolher a população? Porque imagine o seguinte, partido A quer fazer uma pesquisa eleitoral e esse nosso candidato ou esse gestor público, ele atuou somente numa região da cidade. Por exemplo, ele só beneficiou o centro da cidade. Se ele for fazer uma pesquisa e pegar apenas pessoas do centro da cidade, a sua aprovação pode ser maior do que na cidade como um todo. Então eu posso induzir a um resultado errado. Então nessa hora, o pesquisador, ele tem que ser neutro, ele não pode influenciar na escolha dessa amostra, de quem fará parte da minha amostra. Para isso a gente usa algumas técnicas, que é as técnicas aleatórias, que são aquelas que, se repetido, vai dar resultados diferentes. Esse é o conceito de aleatório. Então, o entrevistador não tem como influenciar no resultado. E como que a gente pode fazer isso? De forma simples. A forma aleatória simples de escolher uma amostragem é por meio de um sorteio, por exemplo. Então, se eu quero entrevistar o que determinados alunos de uma sala acham da atuação do professor na disciplina A, ou como eles acham que a estrutura da sala de aula influencia no aprendizado. Eu tenho lá 40 alunos. Eu coloco o nome desses 40 alunos em um bingo, ou numa urna, e retiro a quantidade de pessoas que eu quero entrevistar. Isso é a técnica de amostragem aleatória simples. Eu vou fazer por meio de um sorteio para definir quem vai participar como amostra para minha pesquisa. Então, dessa forma, não tem como pesquisador influenciar na pesquisa. Mas imagine que eu estou trabalhando no IBGE e quero entrevistar aí, eu quero visitar 10% dos lares de Porto Velho. Imagine relacionar todos os números de residência, fazer um sorteio para pegar, por exemplo, 10% dessas casas. Seria inviável. Então, uma forma de fazer isso é, determinada rua, por exemplo, eu fraciono em blocos de 10 e aí sorteio um número entre 1 e 10, por exemplo, 4, e aí eu visito a quarta casa e a partir da quarta casa eu pego 14ª, 24ª e assim sucessivamente. Eu mantenho aquele intervalo padronizado de 10 em 10, já que eu dividi de bloco de 10. Então apenas a primeira foi feita por meio do sorteio, mas as demais sistematicamente definidas a partir da escolha da primeira. E aí eu não preciso fazer um sorteio para cada um dos elementos, certo? Esse é o que a gente chama de amostra sistemática, porque eu fiz utilizando o método aleatório, mas sistematizei o processo de escolhas das demais em função da primeira, e aí eu sorteio só a primeira casa ou o primeiro elemento a ser entrevistado, consultado. Tá? Outra forma importante, e que aí vai garantir uma representação, é a amostra aleatória estratificada. Porque imagine, por exemplo, que eu queira definir qual é a média salarial de determinada população. E aí eu só entrevisto homens. Será que o resultado vai ser correto? Infelizmente não, a gente já sabe por pesquisas que os homens ganham geralmente acima das mulheres por uma discriminação. Então, se eu entrevistar somente homens, o resultado que vai ser retornado para a minha pesquisa vai ser um valor incorreto. Então, se eu tenho, por exemplo, uma população igualitária, 50% de homens e 50% de mulheres, o correto seria, lá na minha amostra, eu ter 50% de homens e 50% de mulheres. Ou, por exemplo, falando de bairros, se eu tenho uma cidade com 10 bairros, cada bairro, digamos, tem a mesma quantidade de pessoas, na amostra seria interessante que tenha
uma representação proporcional de cada bairro. E aí eu vou garantir que aquele resultado da pesquisa seja mais próximo da realidade, já que representa todos os estratos da população. E esses estratos podem ser, por exemplo, gênero, poderia ser escolaridade, localidade, o que influenciar na tua pesquisa. Então seria interessante primeiro fazer aquele planejamento, identificar se uma variável pode influenciar no resultado da pesquisa e tentar representar proporcionalmente essa população para que ninguém fique fora, ou pelo menos um grupo de pessoas fique fora da pesquisa, não seja coletado, não seja representado pelos dados. Tá? Por exemplo, a raça, será que a raça influencia na renda média? Pode ser que sim, então tento pegar a representação daquela comunidade para cada raça. E a segunda é por conglomerado. Por exemplo, quero fazer uma pesquisa sobre os campos do Instituto. Cada campus, o que os alunos acham sobre a estrutura do campus. Então, como eu estou pesquisando o campus, cada turma, provavelmente, de forma probabilística, tem a mesma representação da instituição. Então, para que eu não visite cada uma das turmas, já que eu quero uma visão geral sobre o campus, e aí cada aluno já está dentro desse campus, eu posso entrevistar apenas um conglomerado, um grupo. Outra forma, voltando para a pesquisa censitária, como o censo ele faz uma pesquisa com toda a população, se eu quero fazer uma amostra, eu não vou pegar cada um indivíduo. Já que eu fui até a casa de um determinado bairro, lá moram 5 pessoas, eu vou entrevistar as 5 pessoas. Então, em vez de sortear as pessoas, eu vou fazer um sorteio das residências. E aí eu faço análise daquele grupo, pego outro grupo e assim sucessivamente. Eu não preciso ir pegar um elemento de cada grupo, desde que aquele grupo não seja um fator de decisão na minha pesquisa. Isso são métodos aleatórios. O entrevistado ou pesquisador, ele não é capaz de influenciar na escolha da minha amostra. Mas nem sempre isso é possível. Ou às vezes, dependendo da pesquisa, seria desejável. Então eu tenho as pesquisas, o método de amostragem não aleatória, que pode ser por julgamento ou por conveniência. Por exemplo, se eu quero pesquisar sobre o atendimento da cantina do Instituto Federal, eu faço uma pesquisa, por exemplo, com aqueles alunos que reclamaram do atendimento da cantina. Então eu tenho uma intenção de verificar com aquelas pessoas que reclamaram que eu posso identificar os problemas da cantina. Então é intencional consultar aquelas pessoas. Ou, se eu quero pesquisar, por exemplo, sobre a qualidade do atendimento no posto de saúde, eu procuro aquelas pessoas que têm um conhecimento maior sobre o posto de saúde para me dar um retorno. Porque não adianta, por exemplo, eu pesquisar alguém que só faz a coleta do lixo do posto de saúde porque ele não tem uma visão geral do atendimento, do funcionamento do posto de saúde. Então eu vou escolher uma pessoa que poderá, de forma macro, me dar um retorno melhor. Só que eu tenho que tomar cuidado para que isso não influencie na pesquisa. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa política, por exemplo, escolher uma pessoa de um determinado partido, porque eu sei que ela vai responder com respostas favoráveis àquele partido, por exemplo. Tá? Já por conveniência, eu vou escolher aquelas pessoas que sejam mais fáceis para eu pesquisar, ou que são mais próximas. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre a limpeza da praça pública X. Eu vou lá na praça pública e faço a entrevista, porque eu sei que são pessoas que estão transitando pela praça e vai ser fácil eu achar alguém porque elas estão na praça e elas conhecem a praça. Então, por conveniência, é mais fácil eu achar pessoas que conhecem a praça e sabem da limpeza ou não daquela praça. E aí, como método estatístico para a gente praticar, imagine que a gente tem um problema na tramitação de processos no sistema eletrônico, que não atende às metas de tempo estabelecida. Olha, um processo era para ficar 15 dias e está levando 20 dias para ser solucionado. Então esse é meu problema. Os processos
sofrem pela morosidade. Agora, o que está causando esse atraso no tratamento de um processo? Então, para fazer essa pesquisa, a primeira coisa é conhecer o sistema, identificar o que a gente poderia mensurar desse sistema, quem são as pessoas envolvidas no sistema, como que eu vou coletar dados. Então, tudo isso está dentro da fase de planejamento. Quais são os dados coletados? E aí, feito todo esse tratamento inicial, a gente faz a coleta de dados. Por exemplo, observar o fluxo do processo, identificar qual o tipo de processo, por qual setor passou o processo, quanto tempo passou o processo. Então eu faço essa coleta de dados, verifico se esses dados coletados vão servir de base para a minha pesquisa, ou seja, eu faço a crítica dos dados, para que daí, com os dados coletados, eu possa aplicar as técnicas estatísticas para apurar, para representar aquele conjunto de dados. Com base nisso eu consigo fazer uma análise, essa análise vai para o meu relatório final, que vai ser composto pelas representações que a gente já comentou, que são a representação tabular, ou seja, por meio de tabelas, ou a representação gráfica. Então vamos lá, imagine o seguinte, que nesse setor público havia 40 servidores lotados, e você questionou para esses 40 quantos processos eles atendem por meio desse nosso sistema eletrônico. E ao consultar o sistema, listando a quantidade de processos por servidor, observa-se que, por exemplo, para o primeiro servidor, ele tem 6 processos. O segundo, ele não tem nenhum processo. O terceiro servidor tem 2 processos e assim sucessivamente. Então a gente já fez uma coleta de dados. E cada um desses elementos a gente vai chamar de XI. Cada um dos dados XI. Onde esse I vai representar a posição que ele apareceu lá na minha coleta de dados. Por exemplo, o 6 foi o primeiro dado, então eu tenho X1. O segundo dado foi 0, X2 e assim sucessivamente. Então esse é o padrão de representação desses dados que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Então, olhando dessa forma, é difícil você identificar um padrão. Quantos processos as pessoas atendem? Como que eu vou descrever isso? Eu não vou falar, olha, as pessoas atendem 6, 5, 2, 4, 3 processos. Eu preciso representar isso de forma macro. Como que eu faço isso? E aí o primeiro tratamento estatístico que a gente pode fazer é pegar esses dados que a gente chama de dados brutos e fazer uma ordenação desses dados que a gente chama de rol de dados. Com isso, é fácil a gente observar alguns padrões. Por exemplo, qual a faixa da quantidade de processos cada servidor estão atendendo. Então, eu sei que o mínimo de processos é 0 e o máximo de processos que um servidor tem é 7 para aquela nossa pesquisa estabelecida. Então, rol de dados é você pegar os dados brutos coletados e aplicar uma ordenação neles, certo? E aí fica fácil a gente entender, por exemplo, qual que é a amplitude desses dados, qual que é a faixa de valor. Há muita variação, há pouca variação desses dados? E a amplitude ela faz isso, ela compara o menor valor e o maior valor. Então, o menor valor é 0, então o meu X mínimo, o valor mínimo, 0. Enquanto o maior valor é 7. Então, o meu conjunto de dados varia de 0 a 7 processos. E a amplitude é exatamente essa diferença entre o maior valor coletado e o menor valor. Então, eu tenho, por exemplo, 7 menos 0. A amplitude, nesse caso, é de 7. Ou seja, a variação que eu tenho é de 7 processos na distribuição para os servidores. Então, essa é a primeira métrica que a gente tem estatística, a primeira medida estatística. E aí, como representação, a gente pode fazer o que a gente chama de distribuição de frequência. É observar qual a frequência que essas quantidades
aparecem lá na minha pesquisa. Por exemplo, o zero processos, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente diz que a quantidade de processos zero tem uma frequência de 6, ou seja, aparece lá no meu hall de dados ou nos dados brutos 6 vezes. O processo 1 aparece 4 vezes, processo 2 aparece 7 vezes e assim sucessivamente. Então é mais comum que as pessoas tenham 3 processos, ou melhor, 4 processos. É mais comum que as pessoas tenham 4 processos. E é menos comum as pessoas terem 3 ou 5, 6 processos, certo? Então essa contagem de frequência é outra ferramenta da estatística. É você tentar representar os elementos pela quantidade de vezes que ela aparece lá na nossa pesquisa. Tá? Então observe que a tabela ficou relativamente simples. Mas imagine que eu tenho uma pesquisa com mais dados ou uma faixa de valor maior. Então nem sempre eu vou poder representar dessa forma. Mas quando eu tenho uma contagem simples, eu vou ter alguns dados importantes para a pesquisa, que é a frequência que esses dados aparecem, que a gente chama de frequência simples ou absoluta, que nada mais é a quantidade de vezes que o dado apareceu, a frequência relativa, que é você comparar essa frequência com a frequência total. Por exemplo, se a gente voltar no slide, a gente tem que o processo ter 0 processo apareceu 6 vezes. Mas isso é muito ou é pouco? Só faz sentido responder isso quando eu comparo com o total. Por exemplo, lá eu tinha 6 pessoas com 0 processo para um conjunto de 40 servidores. Então, se eu dividir 6 para 40, eu vou ter 0,15, que se multiplicado por 100 daria 15%. Então 15% dos servidores não tem processo. Então a frequência relativa é quando você compara aquele valor com o total. E a frequência acumulada, você faz uma contagem somando as frequências. Olha, quantas pessoas têm 0 processo? Quantas pessoas têm 1 ou menos processo? Quantas pessoas têm até 2 processos? Você vai acumulando cada uma daquela faixa de valor, certo? E a relativa é quando você compara aquela frequência acumulada com o total, e isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos imaginar outra situação. Vamos supor a coleta de dados relativos à idade de 25 clientes de uma determinada loja. E aí apareceu, olha, eu tenho 24 anos, eu tenho 20 anos, e assim sucessivamente. Então, foi coletado dados acerca de 25 clientes. Agora, colocando de forma ordenada, ou seja, construindo o nosso hall de dados, a gente observa que o menor valor coletado foi 18 e o maior valor 35. Então a pessoa mais jovem que compra naquela loja tem 18 anos e a pessoa mais velha que compra naquela loja tem 35 anos. Fazendo a contagem por faixa etária, por idade, com 18 anos apareceu 2 pessoas, 2 clientes. Com 19 anos, pode observar que não apareceu ninguém. Com 20 anos, uma pessoa, e assim sucessivamente. Então, como eu tenho uma faixa grande de valores, essa tabela vai ter uma quantidade de linhas muito grande. Então, não é interessante a gente fazer a representação dessa forma, porque se a tabela é muito extensa, dificulta a leitura. Então, o que a gente faz? Em vez de trabalhar com uma idade, a gente trabalha com uma faixa de idade. Por exemplo, de 18 até 28 anos, de 28 e assim sucessivamente. Eu agrupo para poder diminuir aquele comprimento de tabela e eu ter menos informação para poder facilitar a leitura ou identificar certos padrões naqueles dados. Então, para isso, a gente vai fazer o que a gente chama de distribuição de frequência por intervalos de classe.
eu vou dividir esses intervalos e aí trabalhar com uma faixa de valores, que vai, por exemplo, na minha primeira linha, que a gente chama de primeira classe, eu vou representar pessoas que tenham entre 18 e 21 anos. Com isso eu consigo enxugar o tamanho da minha tabela, diminuir o número de linha delas. Essa representação, esse símbolo estatístico entre 18 e 21, significa o quê? Que eu estou considerando pessoas que tenham 18 anos ou mais até 21 anos, só que observe que eu tenho um menor. Isso está dizendo que eu não estou incluindo o 21. Por isso que o 21 aparece 2 vezes lá na minha tabela. Então, se uma pessoa ela tiver 21 anos, em vez dela ir para a primeira classe, eu vou colocar ela na segunda classe, porque o símbolo está dizendo que ela inclui o 21, por isso que eu tenho essa barrinha na classe, na segunda classe e não na primeira classe, certo? Se eu colocasse uma barrinha aqui, eu estaria incluindo o 21. Então, com isso a gente enxugou o tamanho da nossa tabela. Aí você deve estar se perguntando, mas tá, existe algum critério para dizer quantas linhas a minha tabela deveria ter? Ou existe um critério para definir qual que é a faixa que eu vou utilizar? Ali, por exemplo, de 3 em 3 anos, eu sempre vou usar essa faixa de 3 em 3 anos? Não. Isso pode ficar discricionário do pesquisador. Ele pode, por exemplo, utilizar a faixa que ele acha mais prudente para os lados. Só que é interessante sempre você manter uma faixa de valores iguais se o teu intuito é comparar essa faixa de idades, por exemplo. Agora, em alguns quesitos, não faz sentido comparar faixas de idade de tamanhos iguais. Por exemplo, quando a gente está fazendo a classificação das idades perante o Código Penal, você tem classificações diversas. Por exemplo, de 0 a 12 anos é considerado criança, menor de idade. De 12 até 18 anos tem uma classificação. De 18 até 21 é parcialmente capaz. E assim sucessivamente. Então, dependendo do teu objeto de pesquisa, você pode trabalhar com faixas diferentes, certo? Mas, para a gente estabelecer um método que pode se usar de forma genérica, é sempre utilizar essa relação, que é a regra de Sturge, ou utilizar, por exemplo, sempre quando eu coletar de 3 a 5 dados coletados, de 3 a 5 pessoas entrevistadas, por exemplo, utilizar 3 classes, ou seja, 3 linhas lá para a minha tabela. Se foram de 6 a 11 pessoas, usar 4 linhas na minha tabela e assim sucessivamente. Então, de acordo com o tamanho da minha amostra, é que eu vou definir a quantidade de classes que eu utilizo, certo? Então, como que está estruturado essa tabela? Existe uma regra para eu utilizar essa distribuição de frequência? Ou existe elementos importantes dentro dessa distribuição de frequência? Sim. Dentro da distribuição de frequência, cada linha de dados coletados eu vou chamar de classe. Essa classe ela sempre vai ser composto por um limite inferior, que a gente costuma utilizar como representação o L minúsculo. E aí, se eu falo o L1 é o limite inferior da primeira classe. Se eu falo o L2, é o limite inferior da segunda classe. E eu tenho o outro extremo, que a gente chama de limite superior e representa pela letra L, só que em maiúsculo. Então, o L maiúsculo 4 é o limite superior da classe 4. E o valor que a gente contou é o que a gente chama de frequência. E essa frequência é importante a gente apresentar qual o seu total, ou seja, qual que é a somatória. E em estatística, o símbolo que representa a somatória é o meu X, a minha letra grega sigma, no formato maiúsculo, certo? E aí dentro dessa tabela eu posso tirar, por exemplo, qual que é a amplitude da classe, ou seja, qual que é o comprimento daquela classe. E a amplitude da classe, basta a gente pegar a diferença entre o valor maior, o limite superior, menos o limite inferior. Então, como eu peguei de 18 a 21 anos, o limite daquela classe vai ser 3 anos de idade.
da segunda classe, eu também mantive o mesmo intervalo. Então foi de 21 até 24. Então o limite, a amplitude daquele intervalo da classe 2, por exemplo, vai ser o limite superior menos o limite inferior, que vai dar 3 anos. Isso para cada uma das classes. Agora, eu posso estabelecer qual foi a amplitude total da distribuição. Eu pego o limite inferior da primeira classe e o limite superior da última classe e faço a diferença do maior pelo menor. E aí eu acho, por exemplo, a amplitude total da distribuição. Se observar na tabela, eu tenho uma idade menor, que foi 18, até 36. Então, 36 menos 18, 18 anos. Então, a minha distribuição de frequência tem no máximo uma variação de 18 anos. E essa variação nem sempre vai bater com a distribuição dos dados coletados, já que a menor idade que a gente coletou foi 18 anos e a maior foi 35. Então, a amplitude da distribuição ela vai ser ligeiramente maior, porque como eu estou trabalhando com faixas de valores, essa faixa final pode ser que ela fique um pouco maior do que o último dado coletado. Certo? Então, quando eu quero representar os dados brutos, eu vou pegar o maior e o menor valor dos dados brutos. Quando eu quero representar a distribuição, eu pego o limite inferior da distribuição e o limite superior. E para representar cada uma das classes, a gente pega o ponto médio. Porque se eu falo que aquela faixa etária está indo de 18 até 21 anos, e quero achar uma média, não tem como eu saber qual a idade daquela pessoa. Então eu pego o intervalo médio daquela classe. Eu pego o limite inferior mais o limite superior, divido por 2 e eu vou achar a minha média. Por exemplo, a média ou a idade que representa a segunda classe vai ser a diferença entre o 24 e o 21. Aqui na verdade é mais e não menos. 24 mais 21, 45. 45 dividido para 2, 22,5. 45 dividido para 2, 22,5. Então a segunda classe, quem está ali dentro, eu vou considerar que tenha 22 anos e meio, já que está entre 21 e 24 anos. Certo? Então, minha tabela completa de distribuição, considerando essas faixas de valores, eu tenho a frequência simples, que é quantas vezes apareceu valores nessa faixa para cada uma das faixas de valores. O XI, que é o nosso ponto médio, é a idade média entre as faixas etárias, entre 18 e 21. E aí a frequência relativa, que a gente falou no slide, uns 4 slides anterior, é você comparar esse 3 com o total. Eu divido 3 para 25 para saber o quanto eu tenho de informação. Então eu estou relacionando, por isso que a gente fala de frequência relativa, a um total. E essa frequência relativa pode ser expressa no formato decimal ou ainda em percentual. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter 12, e esse 12 significa 12%. Se o segundo eu multiplicando por 100, eu tenho 24. Então significa que 24% dos entrevistados estão entre 21 e 24 anos. Certo? Então a frequência relativa, eu faço uma comparação em relação ao total. Já a frequência acumulada, eu vou acumulando os valores. Então, primeira linha eu tenho 3. Na segunda linha, em vez de pegar o valor 6, que era a frequência, eu vou somar essas duas. 3 mais 6, 9. Então, na frequência acumulada, eu tenho uma representação de todos os valores que estão entre 18 e 24 anos. Na terceira, eu vou pegar entre 18 e 27. Para isso, eu vou acumular os 3. Então, 3 com 6, 9, com 4, 13. Eu acumulei todo o intervalo de valores. Tá?
E a frequência relativa acumulada é só pegar a quantidade da frequência relativa e dividir pelo nosso total, certo? Isso é a representação da distribuição de frequência. E essa distribuição de frequência eu posso representar por meio de gráfico. A gente vai falar sobre gráfico daqui a pouco, mas o gráfico da distribuição de frequência é como se fosse um gráfico de barras, de colunas. Só que essas colunas a gente diz que elas são justapostas, ou seja, elas são juntas, porque eu estou trabalhando com intervalos que vai de 18 a 21, e assim que termina o 21 eu já começo a faixa de valores até o 24. Então de 18 até 21 apareceu 3 pessoas, de 21 até 24 apareceu 6 pessoas e assim sucessivamente. Tá? Essa tabela de distribuição de frequência segue a lógica das tabelas. Ela precisa ser concisa, mas ela precisa ser completa. Eu preciso olhar para uma tabela e saber do que se trata. E os dados apresentados nessa tabela precisam ser verídicos. E aí, pelo IBGE, a estrutura de uma tabela vai ser representada dessa forma. E eu tenho elementos dessa tabela que precisam ser observados. Um título, e esse título precisa representar de fato o que está disposto na tabela, como por exemplo, venda semanal da empresa X em março de 2021. Eu preciso representar inclusive a data daquele conjunto de dados coletados, ou a data precisa ir lá no rodapé. Ainda uma tabela, ela tem o que a gente chama de cabeçalho, que vai descrever cada uma das colunas, o que está armazenando naquela coluna. Então eu sei que a primeira coluna são os produtos, segunda coluna, as vendas em unidade. A primeira coluna, a gente chama de coluna indicadora, que vai descrever o tipo de tabela que a gente vai ver mais à frente. E na segunda coluna, geralmente uma coluna numérica, acerca dos dados que a gente coletou. Sempre interessante eu representar o total desses dados coletados, para efeito de comparação posterior, e ainda descrever quem foi a fonte desses dados coletados, ou quem trabalhou esses dados. Tá? Que lá no rodapé dessa tabela descrever então a fonte. Principalmente se não foi você que produziu aquelas informações, que tabulou aquelas informações. E essas tabelas elas vão representar séries estatísticas. E essas séries estatísticas vai estar de acordo com a coluna indicadora. E eu posso classificar elas como sendo uma série temporal ou histórica, quando a coluna indicadora referir-se a um período de tempo. Pode ser anos, poderia ser meses, poderia ser séculos, mas a coluna indicadora refere-se a um tempo. Por isso que ela é temporal. E ela pode ser chamada de temporal, cronológica ou histórica. A outra opção é se aquela coluna indicadora referir-se a uma localidade geográfica. Por exemplo, aqui eu tenho as regiões, eu poderia ter os países, os continentes, ou as cidades, ou os bairros, e na frente a quantidade. Então isso é um exemplo de série geográfica ou de localidade. Poderia ser, por exemplo, uma sala de aula. Sala A tem 10 alunos, sala B tem 15 alunos, uma localidade. Se não se enquadrar nessas duas classificações, a gente chama de séries específicas ou categórica. Por exemplo, a quantidade de produtos, de peças fabricadas, por exemplo, calça, etc. Ou o tipo de rebanho presente numa determinada propriedade, ou, por exemplo, o nível de formação. Então, se não se enquadrar em tempo e espaço, a gente chama de categórica ou específica. E observem que minha tabela tem duas colunas, a indicadora e a numérica. Mas eu posso estender essa tabela contendo mais informações, aí eu vou ter uma tabela composta, ou uma série mista. Por exemplo, a minha coluna indicadora refere-se a um produto, então ela é específica. Já a outra representação que a gente tem refere-se a uma localidade. Então é uma série mista que contém dados categóricos e contém dados
geográficos. E aí no corpo dessa minha tabela, o conjunto de dados, ele vai se referir às duas coisas ao mesmo tempo. Esses 450 refere-se à venda da região norte do produto livro. Então ela tem duas características, ela representa duas características diversas. E esses dados representados dentro de uma tabela, eles podem ser absolutos ou relativos. Como assim absolutos ou relativos? Eu posso simplesmente ter feito uma contagem, então 10 cabeças, uma venda de R$20, R$30, ou ainda a quantidade de filhos, ou a quantidade de pessoas, a quantidade de parafusos, é um dado absoluto. Ou eu posso relacionar esse dado coletado com um conjunto maior, que é o que a gente chama de taxas ou coeficiente. Então ele não refere-se a um item específico, ele representa um item dentro de um conjunto. Ou ainda, eu tenho os índices, por exemplo, a renda per capita, que é quando eu estou comparando a renda com o produto interno bruto de um país em relação à população. Então eu posso utilizar esses elementos relacionando com outras variáveis e apresentar isso dentro da minha tabela. Tá? E a última forma de apresentar os dados é utilizando os gráficos. E esses gráficos nada mais é do que uma representação imagética dos dados coletados. E uma das formas de representar isso é através de um diagrama, ou seja, de dois eixos, o eixo Y e o eixo X, e representar essas quantidades. E os principais diagramas que a gente tem são os gráficos em linha, os gráficos em colunas ou barras, os colunas e barras só que de forma múltipla, e os gráficos em setores, ou famosos gráficos de pizza. E aí, dependendo de cada série, eu vou utilizar um determinado tipo de gráfico. Por exemplo, o gráfico de linha, geralmente eu utilizo em séries específicas, séries temporais, porque eu vou representar a evolução ao longo de um tempo. Então, o gráfico de linha, muito utilizado sempre quando eu tenho dados cronológicos e eu quero mensurar a evolução desses dados ao longo do tempo. Por exemplo, nesse gráfico, a taxa anual de mortalidade de meninas menores de 5 anos, e aí eu tenho um símbolo que talvez não seja comum para vocês, que é um símbolo de porcentagem, só que ele tem uma bolinha a mais. E esse símbolo significa permilagem. Em vez de comparar em relação a 100, eu comparo em relação a 1000. Então, no primeiro caso aqui, o primeiro valor no topo da minha tabela, 25, significa de cada 1000, 25 crianças morreram do sexo feminino entre 0 e 5 anos de idade ao longo do tempo, porque permite uma visualização de uma evolução, ou seja, de um acréscimo ou um decréscimo de forma mais rápida. Tá? Já o gráfico de colunas, eu vou representar qualquer tipo daquelas séries, seja geográfica, seja cronológica ou seja específica. Porém, se você tiver muitos dados coletados, a tua tabela foi extensa, às vezes fica difícil de você representar em colunas aqui, porque vai ficar muita coluna, você vai ter que descrever esses valores inclinado ou às vezes numa leitura vertical e não horizontal, e aí complica a visualização. E aí eu sugiro utilizar o gráfico de barras, que também serve para qualquer uma das séries que a gente apresentou, seja relacionada a tempo, ou espaço, ou específica. Tá? E quando a situação envolve uma série mista, eu vou ter então o que a gente chama de gráfico de colunas e barras múltiplas, onde para cada uma situação eu tenho um conjunto de barras e não uma única barra. Então, azul, meu total, laranja, a quantidade de homens, e verde de mulheres para crianças com até 3 anos de idade. E a outra para crianças, sem crianças de até 3 anos de idade. Tá? Outro gráfico comum, o nosso último tipo de diagrama, é o gráfico de setores, famoso gráfico de pizza,
onde eu represento a totalidade a partir de uma fatia dessa pizza. Quanto maior a fatia, maior a frequência, ou maior o percentual distribuído naquele gráfico. E aí, fora os famosos diagramas, a gente tem outros gráficos específicos. Por exemplo, os cartogramas, que é quando eu represento os dados sobre um mapa. Pode ser um mapa do país, ou da cidade, ou de uma região. E para diferenciar, eu utilizo tonalidades de cores diferentes, ou ainda uma escala de cor. Quanto mais escuro ou mais próximo de uma cor, os valores são maiores. Quanto mais próximo de outra cor, valores são menores. Então posso usar uma cor quente para uma cor clara, por exemplo, de vermelho para azul, se eu quero representar a intensidade. Nesse caso foi só a tonalidade da cor. Quanto mais escuro, maior. Quanto mais claro, menor é o percentual de mulheres entre os vereadores eleitos nessa pesquisa do IBGE. Então, além do cartograma, eu tenho também os pictogramas, que é representar através de imagens o meu gráfico. Então, em vez de colocar uma coluna, eu coloco um desenho, uma figura, que permite ilustrar e ao mesmo tempo levar informação. Tá? Por exemplo, aqui, para cada percentual, eu estou utilizando uma pessoa dentro da cadeira. Então, eu estou da distribuição dos vereadores eleitos. Então, cada cadeira de cor mais escura representa uma mulher para esse tipo de gráfico. Tá? E eu posso ter, então, a partir desses gráficos, fazer uma combinação de gráficos e textos, que é o que a gente chama de infográfico, que vai ser uma atividade proposta para vocês. Certo? Então a aula de hoje foi um pouquinho extensa, porque a gente falou de diversos conceitos básicos para a estatística, e aí na aula seguinte a gente já vai colocar a mãos na massa, literalmente, e vai tabular, calcular média, mediana, moda e as outras métricas estatísticas. Certo? Ficam as referências. Não esqueçam de consultar lá a minha biblioteca, aqueles 3 livros sugeridos e os demais. E aí, qualquer dúvida, nos procure dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.